Olá a todos, bem-vindos ao Haja Direito. O meu nome é Carla Paiva, sou jurista e, na sequência do vídeo da semana passada, que foi sobre o divórcio, queria falar-vos hoje sobre dívidas dos cônjuges. Me parece um tema importante e que devemos acautelar, tendo em conta que às vezes as coisas podem não correr bem. Toda a gente sabe que quando normalmente as pessoas casam, há de ser para a vida, ou pelo menos será essa a intenção, eventualmente, e depois quando as coisas correm menos bem, é preciso pensar antecipadamente e acautelar determinadas situações que na altura nem sempre conseguimos acautelar. Mas pronto, vou-vos deixar então aqui algumas dicas, só para terem mais ou menos noção daquilo que é importante fazer quando se decide e quando se chega a um ponto de ruptura em que tem que haver partilhas e portanto, quero fazer-vos uma nota prévia. Existem o regime de casamento que se escolhe, que depois é importante nas partilhas ou na assunção das dívidas, e portanto existe o regime de separação de bens e de comunhão de adquiridos e o regime de comunhão geral de bens. Este eu não aconselho a ninguém, porque estamos a partilhar tudo o que temos com a outra pessoa. O regime da comunhão de bens adquiridos é a seguir ao casamento, os bens são de ambos. E, portanto, depois em relação às dívidas isto tem impacto. Ou então o regime de separação de bens. De salientar que as pessoas que casam a partir dos 60 anos não precisam de escolher, é automático o regime de separação de bens, por vários motivos. Como devem calcular, aos 60 anos já se tem algum património e, portanto, a cautelar depois em termos de heranças para os filhos, pronto. Só uma nota prévia. Então, qualquer dos cônjuges tem legitimidade para contrair dívidas sem o consentimento do outro cônjuge. E para determinar a responsabilidade destas dívidas é importante o quê? A data que deu origem à dívida. Portanto, a data do facto que lhe deu origem, se foi antes ou se foi depois do casamento. Depois temos que acautelar ou que entender dois tipos de dívidas. Umas são comunicáveis, ou seja, são de responsabilidade de ambos os cônjuges e, portanto, responde o património de ambos ou, às vezes, o património de cada um. E as incomunicáveis. E depois temos dívidas solidárias, que são as que são antes do casamento ou depois do casamento, feitas pelos dois ou por um só, sem o consentimento do outro, mas que sejam para os encargos da vida familiar. E, portanto, é importante o que é para os encargos da vida familiar não se presume, ou seja, tem que se provar que foi para os encargos da vida familiar. As dívidas que são contraídas na constância do matrimónio, ou seja, no decorrer do casamento, em proveito comum do casal, para ambos, não é? Respondem os bens do casal e, na falta desses bens, solidariamente, os bens de qualquer um dos dois. Portanto, esta situação ocorre sempre, à exceção de quando o regime é de separação de bens, onde a responsabilidade não é solidária. Por isso é que é importante calcular o regime com que se casa. As dívidas contraídas por qualquer um dos cônjuges no exercício, por exemplo, do comércio, salvo se não forem contraídas para proveito de ambos, e isto tem que ser a tal prova que eu estava a falar há bocadinho, ou só se vigorar o regime da separação de bens. Pronto. E estas são só as que são depois do casamento. São as contraídas depois do casamento. No regime de comunhão geral de bens, que é o tal que eu acho que é para esquecer, pronto, são ainda comunicáveis as dívidas contraídas antes do casamento por qualquer um dos cônjuges em proveito comum do casal, exatamente porque há comunhão geral de bens. Portanto, mesmo as dívidas que foram contraídas antes, pagam os dois. Pronto. E ninguém gosta. O proveito comum do casal, tal como eu disse, e à exceção de quando a lei o declarar, tem que ser provado. As dívidas da responsabilidade só de um dos cônjuges são as contraídas
antes e depois do casamento sem o consentimento do outro. São as dívidas que, por exemplo, sejam decorrentes de um crime, ou com indenizações, ou com retribuições, ou com custas judiciais, ou com multas que decorram desse crime, por exemplo, que sejam um facto imputável, isto é uma linguagem muito jurídica, mas que seja por culpa de uma das partes, então cada um responde por si. Quem cometeu o crime responde com os seus bens. É outra situação que seja responsabilidade só de um dos cônjuges, são as dívidas, por exemplo, de doações, de recepção de doações, que onerarem doações ou heranças, são da exclusiva responsabilidade de quem herda ou de quem recebe a doação, não é? Pronto. E então, o aceitante, o cônjuge que for aceitante, ainda que essa aceitação, ainda que esse bem possa integrar o património de ambos, e aí sim a responsabilidade será comum, mas o cônjuge aceitante, portanto, pode impugnar se o valor da herança não for suficiente para a satisfação dos encargos existentes, pode impugnar e não pagar e não aceitar a herança. Pronto. No regime da separação de bens, a responsabilidade dos cônjuges não é solidária. E, portanto, não sendo solidária, cada um responde por si e com os bens que tem. Ainda que pelas dívidas da responsabilidade de ambos, respondem os bens comuns do casal. Serão as dívidas comunicáveis e, havendo falta ou insuficiência, depois a dívida é solidária, ainda assim. Pronto. Nas dívidas de exclusiva responsabilidade de um, que são as incomunicáveis, responde os bens próprios de cada um ou a ameação dos bens que tiverem em comuns. Portanto, se houverem bens em comum, faz-se a divisão dos bens e depois responde a metade do bem que pertence a quem tem a dívida. Pronto. Portanto, o que eu vos queria deixar assim em nota de conclusão é que, neste caso até, só fazer aqui um parênteses, se algum dos cônjuges tiver que responder com os seus bens, fica credor do outro cônjuge, não é? Também não é bom. Pronto. Num caso de divórcio, por exemplo, isto depois acaba por causar muita entropia no processo e também não é bom. O que eu vos quero deixar é, em conclusão, que tenham atenção ao regime que escolhem para casamento, sendo que isso depois tem impacto, seja em dívidas, seja na partilha, depois no decorrer do divórcio, porque ainda que depois, mesmo quando o divórcio ocorre de mútuo consentimento, a partilha a existir e a ser feita, quanto mais simples forem as coisas para depois se dividirem, melhor será. Portanto, acautelar estas situações, e estou aqui para responder às questões que queiram colocar. Espero que tenham gostado e que tenha esclarecido. Este tema é um bocadinho mais chato, entre aspas, mas faz parte da vida corrente. E, portanto, se quiserem colocar dívidas, estão à vontade. Subscrevam o canal, quem ainda não o fez. E o próximo tema será o casamento. Agora já toda a gente está preparada para saber o que é que pode escolher e, portanto, no próximo tema falamos do casamento. Espero que gostem, tenham um resto de tarde boa ou um resto de dia bom, um resto de noite muito boa, e aguardo-vos para a próxima semana. Até lá!